a imprensa esquerdista, ou extrema imprensa, como alguns preferem, está divulgando em alto e bom som que haveria supostamente um esquema de uma BIM paralela ligada à família do Bolsonaro, né? É curioso que tudo que é relativo à direita e agora relativa ao Bolsonaro e sua família é tudo feito com lupa, com minuciosidades, com tudo muito feito com muito cuidado. E para outros presidentes ou outros políticos é tudo com vista grossa, tudo tem senões e tal. É curioso, né? Mas tudo bem, eu não estou defendendo que é correto, né, se isso for provado, que é correto haver, né, uma BIM paralela, né? Aí são duas perguntas. Realmente existiu esse esquema de a BIM paralela? E se isso for verdade, os responsáveis têm que ser punidos. Então essa é uma pergunta. Isso não é só um balão de ensaio ou uma cortina de fumaça para atacar o Bolsonaro no ano eleitoral aqui no Brasil, né? Então, primeiro, se isso for provado que tem um esquema paralelo ou que houve um esquema paralelo da BIM, os responsáveis têm que ser punidos, né? Essa é uma pergunta. A outra é o seguinte: se isso foi provado mesmo que teve um esquema paralelo na BIM, outros presidentes também não fizeram esse uso, os governos anteriores também não se utilizaram desses mesmos estratagemas. É curioso, né? O que vale para o Bolsonaro não vale para os outros. Bom, estamos aí só no campo da divagação, no campo das possibilidades, nada ficou provado ainda. Quando se trata da extrema imprensa, né? Imprensa que é da extrema esquerda, né? Tudo que é da direita, então é criminoso, é ruim, já se faz julgamentos antecipados, já todo mundo é culpado. Quando a gente é ligado à esquerda, tudo tem um senão, um porém, ou não é divulgado, ninguém comete crime, nada. Aí nós vemos, por exemplo, como o caso do ex-deputado Genuíno, que deu uma declaração absurda, realmente revoltante, defendendo que deveria haver boicote a empresas ligadas a judeus, por eles serem judeus. Isso é uma coisa completamente criminosa e absurda, já que o nazismo começou a perseguição aos judeus no nazismo, né, no tempo do Hitler, começou justamente assim: boicote à imprensa, a empresas ligadas a judeus. Então, o que o Genuíno defendeu publicamente numa live, o boicote de empresas de judeus, foi a mesma coisa que foi aplicada no tempo do nazismo. Mas a imprensa calou, sempre tem uma desculpa, sempre faz uma coisa assim, assim, assado. Bom, esse é um lado da história. Bom, mas agora o objetivo, então, desse vídeo, além de fazer esses comentários, também é entender um pouco o que é a BIM, afinal, né? A BIM é a Agência Brasileira de Inteligência, ela pertence ao Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, é uma agência ligada a uma coisa maior. E como surgiram esses serviços, né, de inteligência? Bom, a coisa se perde no tempo, a ponto do Sun Tzu comentar sobre espionagem, né, nos seus trabalhos. Aí a coisa, então, foi evoluindo. Sabe-se que no Império Otomano tinha um serviço de inteligência muito bom e tal. Tem um marco na Europa, que é o governo o reinado, melhor dizendo, de Luís XIV, que se diz que foi a primeira central de inteligência institucionalizada na Europa. Depois a coisa se espalhou para outros países. Teve um marco no século XIX, onde a coisa foi mais sistematizada, principalmente na Inglaterra. Mas o grande tempo das agências de inteligência, né, é o século XX, principalmente Segunda Guerra e Guerra Fria, né? E mais recentemente em Israel, né? De décadas para cá, Israel tem várias agências de inteligência, mais famoso é o Mossad, não é o único, e que fazem um serviço de inteligência muito competente, apesar, né, desse erro lá nas operações lá de Gaza, né, dos atentados terroristas de Gaza do ano passado. Então, é uma coisa que se perde no tempo, uma coisa que os Estados nacionais sempre viram como uma necessidade. A Segunda Guerra Mundial, nós vemos aí
um momento de grande desenvolvimento dessa agência na Alemanha, na União Soviética, na Inglaterra, principalmente, teoricamente, teria sido o melhor do mundo naquela época, como o MI6 e o MI5 e outros, né? Os Estados Unidos criou tardiamente o deles, o OSS, depois virou CIA, e lá tem a FBI, que cuida de assuntos internos, e a CIA, que cuida de assuntos externos. A União Soviética vai ficar sempre uma referência no tema, com o NKVD, depois a KGB, né, que fizeram a história. A Alemanha Oriental também tinha o seu, Romênia, da Alemanha Oriental, talvez tenha sido mais ramificado e mais capilar da história, né? A Stasi talvez tenha sido mais eficiente, mais completo e com o maior número de agentes proporcional à população tenha sido da Stasi. Acho que é difícil ganhar da Stasi em ramificação, capilaridade, né, e competência, né? Bom, o objetivo aqui não é fazer uma história desse serviço de inteligência, que isso daí daria uma aula, até mesmo um curso. Na verdade, tem muita coisa interessante, como, por exemplo, os agentes infiltrados, os agentes que a União Soviética cooptou na Inglaterra, né? O mais famoso dele foi o Henry Philby, que era um agente duplo, cuja história realmente é interessantíssima, né? Aliás, eu conto um pouco da história deles no meu livro sobre a Segunda Guerra Mundial, que está com um desconto imperdível na Amazon. O link está abaixo. Realmente está com um descontaço lá. Não perca essa oportunidade de comprar o livro da Segunda Guerra Mundial. Bom, e no Brasil, o serviço de inteligência, pelo menos de forma assim, institucionalizada, começou em 1927, tempo do governo do Washington Luiz, que criou o Conselho de Defesa Nacional, que incluía uma agência de inteligência. Aí as legislações foram mudando, nomes foram mudando, até que chegou ao famigerado SNI, né, do tempo dos militares, Serviço Nacional de Informações, concebido pelo general Golbery Couto e Silva, e foi o seu primeiro presidente e idealizador. O SNI teve 2 ex-presidentes, né, já falecidos, claro, que foram chefes do SNI, que foi o Médici e depois o Figueiredo. Os dois foram chefes do SNI, os dois se tornaram presidentes, né? Depois de um tempo, mais precisamente no governo do Fernando Henrique Cardoso, o SNI foi extinto, por causa da memória, né, de ser relativo ao governo militar, de ter relacionado à perseguição política, etc. Fernando Henrique Cardoso achou por bem extinguir o SNI e criou um outro no lugar, que é justamente a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Então, a ABIN é sucessora do SNI, né? Então, assim como vários outros lugares na União Soviética também ficaram trocando de nomes ao longo do tempo, o Brasil, né, no governo do Fernando Henrique Cardoso, achou por bem, então, extinguir uma agência e colocar outra no lugar, criar uma sucessora para acabar com aquele vínculo com a ditadura militar. Então, sai o SNI e entra para a ABIN. Então, a ABIN aí já tem mais de, acho que são 25 anos aí de existência, né? Então, a ABIN continua fazendo serviços de inteligência desde o governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí já teve outros escândalos ligados à ABIN, e agora nós estamos nesse mais recente, que é relacionado à família do Bolsonaro. Curioso, lá do SNI era o nome, né, das figuras. Cachorro era o nome código do agente que não era remunerado. Aí poderiam perguntar, por que alguém vai trabalhar para a SNI se não é remunerado? Vai trabalhar de graça? Não, é trabalhar com base de troca de favores. Então, esses daí que não eram funcionários efetivos do SNI se tornaram, então, eram chamados de cachorro, e aí trocavam informações mediante favores. Depois tinha os secretas, né? O nome usado era os secretas, que eram os agentes secretos realmente pagos
pelo SNI, ele estava infiltrado em estatais, universidades, escola, mídia, etc. E aí então fazia uma rede de informações, isso era repassado para cima, no intuito de defender o regime militar. Todo serviço de inteligência é feito para defender o Estado e o regime, né? Aí é uma confusão, né? Isso é muito curioso, que as pessoas confundem governo com Estado. Estado que é definido como um poder sobre uma população em um determinado território, visando ao bem comum, é uma coisa, então, que todas as nações têm, obviamente, mas que se prolonga ao longo do tempo. Governo são figuras, né, são pessoas políticas que assumem o controle do Estado durante um tempo, né? Então se diz que as agências de inteligência servem ao Estado e não o governo, ou seja, servem para proteger a nação e como tal seria uma coisa que não responde a um governo, responde ao Estado e defesa do Estado, isso em todo lugar do mundo. Porém, na prática, em todo lugar, as centrais de inteligência visam proteger o governo que tem o controle do Estado, né? Isso é uma regra que ninguém consegue escapar, né? Essa confusão entre governo e Estado é muito comum em aquele que detém o controle do Estado momentaneamente, tem o controle das agências de inteligência e vai colocar ela a serviço da defesa do governo antes da defesa do Estado. Essa que é a verdade, né? Então, teoricamente, as agências de inteligência é para defender o Estado de ameaças internas ou externas, terrorismo, atentados, qualquer coisa que for, ameaça de guerra, tal, mas na realidade também serve para proteger, né, os governos. Então, haviam então os cachorros e os secretas, né? Os secretas depois ficaram conhecidos como arapongas, né? Porque araponga é o nome de uma ave que tem no Brasil e no Paraguai, uma ave que tem um som metálico, né? Talvez por isso que ela tenha simbolizado ser agente secreta. Araponga, porque é aquela que fala, né? E então aquela que coleta informação e repassa para outra. É porque muitos dos agentes secretos no Brasil usavam codinomes de insetos ou aves, aí por isso que saiu o nome araponga. Então araponga virou sinônimo de agente secreto. Outro que também foi usado, inspirado em quadrinhos dos Estados Unidos, era o X-9, mas o araponga é o nome que pegou. Todo mundo aí se refere aos agentes secretos no Brasil como arapongas, né? É o nome aí que pegou. Agora o Brasil tem uma curiosidade, né? Como é que são selecionados esses agentes secretos? Esses agentes secretos são feitos com concurso público, né? Aí muitos podem parar para pensar, isso aí não é uma contradição? Escolher agente secreto via edital público? Muito curioso, né? Muitos veem isso como uma contradição. Se é secreto, não pode ser público. E no Brasil tem isso, tem edital público, você pode prestar concurso para trabalhar na BIM, para virar um agente secreto, e esse edital, esses concursos são públicos. Então o Brasil escolhe publicamente um agente secreto. Muita gente vê nisso uma contradição, mas fazer o quê, né? É a realidade. Bom, antes de encerrar, eu recomendo o escritório do Dr. Daniel Toledo para questões de imigração, né? Então você que está cansado do Brasil, cansado dos escândalos, cansado dessa imprensa marrom e comunista, cansado da insegurança, cansado disso e daquilo, e quer mudar para os Estados Unidos ou para a Europa, eu recomendo o escritório do Dr. Daniel Toledo, que aliás ele mora em Houston, Texas. Ele tem muita experiência nisso, há mais de 20 anos ele trabalha nisso, com direito internacional e imigração. Então ele já prestou serviço para empresários, todo mundo quer ter visto temporário ou definitivo para os Estados Unidos e também para a Europa. Então você que está pensando em mudar do Brasil, recomendo o escritório do Dr. Daniel Toledo. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.